Fala, Ricardo Leary. Jadilson. Graça e paz, meus queridos. Fabíola Dornelas. Tava com saudade de fazer live aqui no Instagram. Nunca tinha feito uma live. Uma hora dessa da madrugada eu fiz vontade de falar com o povo. Uma saudade do povo. Graça e paz, povo de Deus. Como vocês estão? Fala aí que eu vou tentando ver aqui os comentários de vocês. Amém, Fabíola Dornelas. É isso aí. Hoje me peguei aqui meditando, né, com Laura, minha filha, e Lorena, que a gente tava aqui fazendo uma trend aqui musical. E a gente tava cantando Romanos 5:8, né? Porque Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de Ele ter dado Jesus para morrer por nós quando nós ainda éramos pecadores. Aleluia! Glória a Deus, amém. Amém, meu querido, graças a Deus. Que bom que vocês estão bem, debaixo dessa chuva toda aí que a gente enfrentou hoje, né? Sei lá, é complicado demais, meu Deus do céu, foi muita chuva, viu? Foi chuva pra torar, mas é assim mesmo. É a época dela aparecer mesmo, e aí a gente vai vendo. Davília entrou, amém. Meu celular tá na horizontal, não consigo ver direito para interagir com vocês. E de Romanos 5:8, a gente foi para... Olha aí, meu Deus, que lindo, cara, amém. De Romanos 5:8, o Senhor me levou para Romanos 13. Romanos 13. A carta de Paulo aos Romanos é uma carta incrível. Ele trata ali em Romanos sobre justificação, salvação, sobre fé. Ele estava trazendo a clareza ali para os romanos, esse quesito. E no capítulo 3 ele nos traz um alerta. Fabíola, foi muita chuva, minha filha. Hoje eu fui trabalhar, pela graça, deu para chegar lá. A volta foi mais tranquilo. Na ida teve muito ponto de alagamento, mas a volta estava tranquilo, graças a Deus. E eu pensei nisso porque o tema do devocional o tema mensal do devocional do pastor Márcio Santos, da nossa igreja, da igreja Família que Ama, foi comunhão, né? E ontem, após ter finalizado o tema, eu testemunhei lá algo massa que aconteceu conosco, né? Há alguns anos atrás, que a forma que Deus agiu, nós estávamos enfrentando a turbulência dentro do corpo de Cristo, nas relações de amizade, e sofremos algo terrível ali. Tanto eu como a Taimine, mais diretamente a Taimine, e como Deus agiu, foi massa. Vitória, amém, glória e aleluia. E como foi massa. E aquela música que eu coloquei lá no vídeo, meu irmão, nós fazíamos parte do louvor na época, né? Naquele dia só eu estava escalado e eu estou aqui testemunhando o que aconteceu e foi massa. Antes de eu falar aqui em Romanos 13, né? E quando nós... Que palavra maravilhosa, amém. E quando nós estávamos lá, antes Deus falou no meu coração para trazer aquela música. Nós nunca, o Ministério de Louvor da Igreja Batista Missionária Shekinah, nunca tinha tocado aquela canção. A gente nunca tinha cantado aquela canção. Então, quando Deus falou no meu coração pra gente cantar aquela canção, eu fiz, caramba, será que o pessoal vai aceitar? Meu Deus, será que o Senhor vai fazer alguma coisa? E como Deus falou poderosamente, quando eu levei a canção pro líder do Ministério de Louvor, ele concordou na hora. Na hora ele concordou. Eu fiz, cara, que massa, amém. Aí chegou, era um domingo à noite, e nós chegamos lá, PR, que é isso, Ricardo? E nós chegamos lá para ministrar, e aí Deus falou algo tremendo no meu coração. Meu Deus, como foi incrível. O Senhor colocou no meu coração a palavra do Senhor quando fala que se nós não nos tornarmos como criança, nós não poderemos entrar no reino dos céus. E Deus colocou uma ministração ali no meu coração naquele dia, naquele domingo, quando o Senhor falou assim, olha, sabe como são crianças, né? Eu disse, hoje tenho um filho, aí eu quando era criança era assim também. Tinha um momento que a gente arengava, a gente brigava, a gente
batia. Eu não fui assim de bater não, né? Mas eu arenguei também quando era criança. E a verdade é, o pai e a mãe acabava discutindo, acabava brigando, fazendo uma confusão, aquela baixaria na rua. É ou não é? Concordem comigo. Quem concorda aí comigo? Quem aí pode dizer? É ou não é? Quando você ligava com o coleguinha na rua, o coleguinho, o vizinho, a mãe e o pai geralmente, não são todos não, mas geralmente a mãe e o pai ia lá e fazia confusão. Fazia ou não fazia? Fazia confusão, barraco puro. Enquanto o pai e a mãe estavam lá se estapeando, brigando por conta dos dois meninos que tinham arengado na rua, o que acontecia? Olha, não quero mais ver você brincando com fulano não, viu? Não quero mais ver você falando com fulano não, viu? Mas adiantava alguma coisa? No dia seguinte, o que acontecia? Acontecia que os dois meninos, as duas meninas, as crianças estavam fazendo o quê? Brincando junto de novo, meu irmão. É assim, é essa comparação que o reino de Deus traz. Ser como criança, a inocência de criança, a dependência que a criança tem do adulto, nós também devemos ter de Deus. E foi isso que Deus colocou no meu coração para ministrar naquela noite, meu irmão. Foi massa, viu? Como Deus falou, pela misericórdia de Deus, Ele colocou essa música no meu coração, Ele colocou a ministração com um texto, onde Jesus fala que deixa vir minhas crianças, porque delas é o reino dos céus, e quem não for como uma criança não pode entrar no reino dos céus. E quando nós começamos a cantar aquela canção, meu Deus, meu coração enche de alegria, porque Deus agiu de forma tão poderosa. Nós estávamos ali no meio da igreja, tínhamos enfrentado uma dificuldade nas nossas relações, que foi terrível, Fabiola, foi terrível, Ricardo, Jetson, Julião, chegou por aí, foi terrível o que a gente viveu, mas naquele dia o arco do forte foi quebrado. Aquela canção que está lá no vídeo, meu irmão, Deus usou aquela canção, Deus usou aquela palavra, somos um jardim diante do Senhor, um jardim regado pela sua graça e pelo seu amor, meu Deus. Aí a canção diz, sempre que você precisar, irmão, eu te perdoarei de coração, aleluia. Essa é a vontade do Pai que nos perdoou em Cristo Jesus. Somos devedores uns dos outros no amor que vem de Deus e que não tem feito um em Cristo. É mesmo assim. Quando cantamos essa canção, houve um quebrantamento, sabe? Houve um quebrantamento, os corações se partiram. A palavra ministrada antes da canção juntou com a canção e as pessoas envolvidas, sabe? Em todo o embaraço do diabo, na teia que estavam nos embaraçando, foram saindo do seu lugar, naturalmente, movidas pelo Espírito Santo, se derramando em lágrimas, abraçaram-se uns aos outros e pediram perdão uns aos outros. Augusto! Graças a paz, Augusto, meu querido. E se abraçaram, se perdoaram. Meu irmão, foi uma virada de página. Dali em diante, toda a nossa história foi mudada. Toda a nossa história mudou a partir dali. As relações de amizade que estavam tão abaladas, tão estremecidas, foram restauradas. E olha só, várias pessoas que estavam ali, né, hoje, como sempre, graças a Deus, fazem parte da nossa vida, fazem parte da nossa história, são testemunhas do nosso casamento e nós temos uma amizade linda. Meu Deus, Deus é incrível, meu irmão. Aquilo que eu não posso fazer, aquilo que você não pode fazer, o Senhor pode fazer por mim e por você. Basta nós queremos cumprir a vontade de Deus. Quando eu me lembro de João 17, Jesus na oração sacerdotal, Jesus ali orando pela nossa vida, Jesus pedindo ao Pai, clamando ali, quebrantando o seu coração, dizendo, Jesus, olha, Pai, olha, eu não peço só por esses discípulos que estão aqui comigo, não. Eu peço, Pai, por aqueles que virão a crer em mim, para que eles sejam um com o outro, assim como eu sou um contigo. Porque se eles forem um, eles serão um comigo, assim como eu sou contigo. Está lá em João 17, o próprio Jesus orando para que nós vivêssemos em unidade. É o
questão de querer praticar, é uma questão de querer fazer, é uma questão de decisão. Parece muito difícil porque viver em união, viver em comunhão, às vezes afeta o nosso ego, afeta a nossa natureza, né? Afeta o nosso orgulho muitas vezes. Mas se nós queremos cumprir o mandamento do Senhor, o mandamento do Senhor é esse. Ele nos deixou esse mandamento, que nós nos amemos uns aos outros. Fazendo isso, nós vamos cumprir toda a lei e verdadeiramente nós seremos seus discípulos. E isso aqui foi só para testemunhar, irmão, porque se você quiser parar para ouvir toda a história, é uma história que não nos causa dor. O perdão de Deus, quando a gente libera o perdão do coração, o perdão que Deus espera que nós liberemos, nós lembramos das histórias, porque não tem como apagar a história. Os fatos existem e a gente não tem como apagar. Mas a gente lembra, mas não nos causa dor, não nos fere, não nos traz angústia. A gente lembra e faz com que a nossa experiência possa edificar a vida de muitos outros. Mas não era sobre isso que eu queria falar, não. Eu queria falar sobre o texto de Romanos, no capítulo 13, a partir do versículo 11. É um texto incrível e que nós precisamos atentar para esse texto. Os dias são maus, queridões. Se você puder aí, passar esse aviãozinho aí para pelo menos 5 pessoas que vão estar... Hoje é sexta-feira, está um dia chuvoso, quase ninguém saiu, tem um monte de gente em casa. Então, se você puder mandar esse aviãozinho aí para pelo menos mais 5 pessoas, eu já estou gostando de bater esse papo aqui com você. E eu quero que você interaja. Como eu disse, meu celular está na horizontal, vai ser um pouco difícil identificar a tua mensagem para ler, mas eu estou tentando aqui, tá? Então, se você quiser, interagir comigo, pode falar, pode questionar, pode argumentar. Fala aí, se você quiser saber algum detalhe desse fato que aconteceu conosco, a gente está aqui para falar, viu, abertamente, a gente não esconde nada. Nossa vida é um livro aberto e é bênção. Mas voltando aqui para a palavra, eu queria ler aqui com vocês Romanos 13, a partir do verso 11. Vê só. Tá com saudade de fazer live aqui no Instagram. Nunca mais eu fiz, sabe uma coisa? Tá tarde da noite, mas eu quero fazer uma live no Instagram. Quero botar o fim para funcionar. Vamos fazer uma live lá no Instagram. Romanos 13, do verso 11 em diante, diz assim. Vamos ler do verso 10, para ficar mais bonito. Diz assim. O amor não faz mal ao próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. Olha aí que coisa linda. E isto digo, conhecendo o tempo, que já é hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando nós cremos. Olha aí. Do que quando aceitamos a fé, ou quando nós cremos. O 12. A noite é avançada e o dia está próximo. Rejeitemos, pois, as obras das trevas e vistamo-nos das armas da luz. Aí ele completa agora assim. Andemos honestamente como de dia, não em glutonarias, nem em bebedeiras, nem em desonestidades, nem em dissoluções, nem em contendas, nem em invejas. Olha aí, profundo. Aí ele completa no verso 14. Mas revestivos do Senhor Jesus Cristo, e não tenhais cuidado da carne em suas concupiscências. Olha aí, meu irmão. Lília, graça e paz. Olha que texto massa para você ver. Ele fala, olha, é tempo, o amor, você cumpre toda a lei. Ele fala no verso 10. O amor não faz mal ao próximo, e o amor é o cumprimento de toda a lei. No verso 11, ele fala que é tempo de despertarmos do sono. Parece que muitas vezes estamos dormindo, e ele faz um alerta para que a gente não mais se apegue aos costumes do velho homem, ao pecado, a coisas tais que nós já sabemos tão bem que estão relacionadas à obra da carne. Ele fala, tomem cuidado para que vocês não fiquem praticando, os dias são maus, o mundo jaz em trevas, é hora de despertar do sono, não fiquem dormindo não, estejam atentos, busquem a presença de Deus, busquem imitar o Senhor, busquem fazer aquilo que é a sua vontade. Olha o que o texto diz. E
viu isto, o tempo está próximo e é hora de nós despertarmos, porque a volta de Jesus, a nossa salvação, está muito mais perto do que nós cremos. Quer dizer, essa semana mesmo nós falamos assim, com algumas pessoas, né? Que já faz algum tempo, desde a época dos meus avós, que dizem que Jesus vai voltar. Nós precisamos lembrar que a palavra de Deus diz que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. Jesus nos alertou que quanto dia e hora, ninguém sabe, senão o Pai, nem os anjos, senão o Pai. Então, é preciso que nós vivamos. Um autor disse que nós temos que viver a vida cada dia como se fosse o último, fazendo loucuras, fazendo o que der vontade, fazendo o que der na telha. Não é sobre isso. A palavra de Deus nos adverte a viver cada dia como se o Senhor fosse voltar amanhã, que devemos nos preparar para essa volta. Henrique, graça e paz, queridão. Gabriel, Bárbara, amém, Bárbara, bem-vinda. A palavra nos alerta a nós nos prepararmos para esse dia. Não é por merecimento, não é isso. Mas precisamos... Olha, lembra a parábola das 10 virgens? As 10 nécias e as 10 prudentes? Pois é, Emily, Alexandrino, as 10 prudentes e as 10 nécias estavam lá. As 10 estavam esperando o noivo. E aí, elas estão mais ou menos parecidas com a nossa situação. Jesus está demorando a voltar, desde a época, o noivo Jesus está demorando mais a voltar, desde a época da minha bisavó, da minha avó, desde a época da minha mãe, que é idosa, que eu ouço essa história que o noivo Jesus está voltando. Aquelas 10 virgens também estavam assim, achando que o noivo estava demorando a chegar, estava demorando a vir. Só que o seguinte, dentre as 10, 5 delas estavam despertas, estavam ali, totalmente atentas, tinham candeias com ela e tinham azeite também, tinham óleo para manter a candeia acesa. Já outras 5, as nécias, estavam desavisadas, não tinham óleo suficiente. Eu acredito que elas começaram com a candeia acesa. O texto não fala, eu estou aqui parafraseando, né? Estou trazendo uma ilustração. Everton, bem-vindo, queridão. Eu acredito que elas tinham óleo, a candeia delas estavam acesa, mas com a demora do noivo, na visão delas, a candeia foi se apagando, o óleo foi se acabando, a luz foi enfraquecendo e acabou. Mas elas não atentaram, não ficaram atentas para comprar mais óleo para que a sua candeia permanecesse acesa. Já as 5 virgens sábias estavam ali com óleo de reserva e tiveram óleo até a chegada do noivo. Até que o noivo chegou, bateu a porta, encontrou as 5 que estavam lá sem óleo, já adormecidas, porque já não tinham esperança de que o noivo chegaria. E o noivo finalmente chegou. Olha, a carta de Romanos, quando Paulo escreve isso, ele quer tratar exatamente disso aí. Muitos de nós têm vivido uma religiosidade tão grande que tem vivido na igreja, mas não tem atentado para a preparação, para a santificação, para o cumprimento da lei do Senhor. O texto de Romanos, no verso 10, Romanos 3:10, ele já fala que o amor, ele não faz mal ao próximo, e o amor é o cumprimento de toda a lei. Aleluia, aleluia. Por mim mesmo, queridão, por mim mesmo, seria muito difícil olhar para as pessoas com olhar de amor, olhar para as pessoas com olhar de compaixão, de misericórdia, com olhar de perdoar. É muito difícil porque nós somos seres humanos e nós somos falhos, mas o Senhor nos levanta, Ele nos chama, Ele nos conclama a viver um evangelho real, um evangelho verdadeiro, não mais o evangelho só da boca para fora. A palavra de Deus diz, olha, este povo com os hipócritas, com os fariseus, olha, esse povo me honra com os seus lábios, mas o seu coração está distante de mim. Meu Deus, Paulo escrevendo
uma das suas cartas, ele diz, olha, eu quero ser encontrado nele, importa ser conhecido por ele, sabe? Eu quero ser encontrado nele, eu quero ser reconhecido por ele, eu quero que ele me reconheça, eu quero que naquele grandioso dia, aleluia, o Senhor Jesus diga assim para mim, vinde bendito de meu Pai e entrai para o gozo eterno. Eu não quero ouvir dele, apartai-vos de mim, maldito, apartai-vos. Vocês da direita, receba. Vocês da direita, venham, entrem no gozo do Senhor. E vocês da esquerda, apartai-vos de mim para o fogo eterno, porque eu não vos conheço. Eu não sei se isso é coincidência, mas está no texto, meu irmão, está no texto. É assim. Então, meu irmão, olha só. É tempo de nós despertarmos do sono, meu irmão. É tempo de nós termos prazer em obedecer a Deus, não mais atentar para os desejos da nossa carne, porque a nossa carne milita contra o Espírito de Deus que está dentro de nós, ele anseia para que nós venhamos a cumprir a palavra de Deus. Claro, não existe perfeição, não é sobre isso, não é sobre perfeição. Sabe, eu não sou perfeito, você que está aí não é perfeito. Não é, nós não somos perfeitos, Fabiola. Sabe, a gente não é perfeito não, mas o nosso alvo é a perfeição. Ainda que não alcancemos, como o próprio apóstolo Paulo disse, olha, ainda que eu não tenha alcançado o nível do varão perfeito, eu prossigo para este alvo, este é o meu alvo, que eu consigo alcançar a estatura do varão perfeito. Isso só vai acontecer lá no céu. Nessa terra, a gente vai passar por vários perrengues, vamos passar por várias lutas, tribulações, vamos ter vários espinhos na carne, mas a graça do Senhor nos basta, essa graça maravilhosa. O texto de Lamentações, no capítulo 3, quando fala que as misericórdias do Senhor elas se renovam a cada manhã e elas são a causa pela qual eu e você não somos consumidos. É por essa misericórdia, é por essa compaixão. Olha, e o Senhor nos ensina lá, o Senhor nos ensina na bem-aventurança que nós devemos ser compassivos, sabe? Bem-aventurados compassivos. E o que é ser compassivo? Aquele que tem compaixão. Bem-aventurados são os pacificadores, são aqueles que trazem paz, aqueles que no momento de guerra, no momento de luta, no momento de tribulação, no momento de dissensão, no momento de contenda, ele vai trazer a palavra branda, a palavra que acalma o furor, a palavra que traz paz, que traz o contentamento, e não a palavra que coloca a lenha, que incendeia, que incentiva o furor, que causa a ira, que aumenta o ressentimento. Nós precisamos vigiar nesse sentido, precisamos vigiar, precisamos ler a maravilhosa palavra de Deus para poder entendermos o que diz Romanos capítulo 12, verso 2. Qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus? Hoje, conversando com meu amigo Kleber Binho, eu citei para ele o texto de Efésios no capítulo 5, quando o apóstolo Paulo ali, mais uma vez, ele vai falar com os crentes de Éfeso, porque, mais uma vez, as cartas de Paulo, elas têm esse teor de realmente tentar fazer com que os crentes entendam a sua identidade em Cristo, que eles são em Cristo. Mais uma vez, Éfeso, havia uma confusão comportamental em Éfeso, né? Eles não conseguiam se encaixar, como se encontrar, se verem como filhos de Deus. E Paulo ali, Deus usando Paulo, a carta de Éfeso, por mais de uma vez, ele traz a memória dos Efésios de que eles são filhos de Deus. E como filhos de Deus, eles precisam se comportar de forma compatível com o seu pai. E aí, quando lá no do verso 8 até o verso 11, 12, 13, quando Paulo diz que nós não devemos, não podemos compactuar
com o comportamento, ou o pensamento, ou as atitudes erradas, de quando, por exemplo, tanto nós não podemos nos associar, ele fala mais, não podemos nos associar com as pessoas que agem de tal forma, né? Nem podemos ter esse pensamento nos versículos anteriores. Ele fala, vocês antes, eu e você antes, nós éramos trevas. É forte essa palavra. Ele usa esse termo lá para os Efésios. Vocês antes eram trevas, mas agora vocês são filhos da luz. Manifestem então a luz que há em vocês. E ele começa a destrinchar algumas obras das trevas ligadas à obra da carne também. E é quando ele diz, olha, vigiem, vocês precisam pedir e entender, pedir discernimento ao Senhor e para saber qual é a vontade do Pai. E lá no início do texto, ele já começa ali nos dando uma lição comportamental que serve para toda a nossa vida. E são lições ricas. O apóstolo Paulo sempre nos surpreende. E nesse texto de Romanos 13, do meu ponto de vista, eu não gosto de relativar a palavra. Eu não gosto, quando é em relação à palavra, eu não gosto de usar o eu acho, porque o eu acho não cabe na palavra. O que tem de ser falado, o que tem de ser pregado é a palavra. Então, nesse momento eu estou dizendo aqui a palavra. Paulo diz, olha, é tempo de despertarmos do sono. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Né? Esta live aqui a gente vai gravar, vai jogar lá no nosso canal do YouTube. Se você ainda não é inscrito lá no nosso canal, você que vai ver posteriormente essa live lá no canal. Vou postar um trechinho dela aqui também no Instagram, depois que eu editar. Então você vai poder confirmar aquilo que a gente está dizendo aqui, através do texto bíblico, que não é a minha palavra, mas é a palavra do Deus vivo e verdadeiro. Como diz a carta dos Hebreus, esta palavra é mais cortante do que espada de 2 gumes, ela vai à divisão da alma e do espírito, ela é eficaz para discernir os pensamentos, para instruir, para edificar, para ensinar, para repreender. Esta palavra, ela é a base da nossa vida, é ela que nos ensina, é a nossa bússola. Então, se ela é a nossa bússola, eu preciso me basear por ela. Então, toda a minha vida precisa ser pautada no que ela diz, né? Não é fácil, mas também não é penoso. A própria palavra diz isso. O Senhor diz, olha, os meus mandamentos, eles não são penosos, eles são possíveis de se cumprir. Inclusive, não os mandamentos todos da lei de Moisés, que não foram só os 10 da tábua, foram dezenas de mandamentos que o Senhor foi permitindo Moisés liberar para o povo durante o seu trajeto no deserto, e foram muitos mandamentos. Mas dos 10 mandamentos da tábua, que foi dado a Moisés, o Senhor Jesus resumiu em 2. Olha, amarás a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Aí vem Paulo e diz, olha, Jesus resumiu em 2, mas eu resumi em um só. Amarás o teu próximo como a ti mesmo, assim tu cumprirás toda a lei. Se a gente quer cumprir a vontade de Deus, cumprir a lei, quer fazer a vontade do Senhor, o amor, meu irmão, é a base do cumprimento de toda a lei. Ela é a base. Romanos 3 nos convida a despertarmos para cumprir com a vontade de Deus, nos desfazendo da vestimenta do velho homem. Olha o que Romanos 3 diz, ao ver. Deixa eu ver aqui. Andemos honestamente como de dia, não em glutonarias e bebedices, nem em desonestidades, nem em dissoluções, nem em contendas. Aí ele fala no 14, mas revestivos do Senhor Jesus Cristo, e não tenhas cuidado da carne em suas concupiscências. Ele fala aqui mais uma vez para nós nos revestirmos do Senhor Jesus Cristo. Lá no capítulo 5 de Efésios, ele já começa: sede meus imitadores, filhinhos, sede meus imitadores, né? Efésios capítulo 5, no verso 1. E todo o capítulo de Efésios vai trazer ali instruções para o nosso comportamento como cristãos. Olá, Maria Laura, que saudade de você, Maria Laura.
Tudo bem? E é isso aí. Então, é tempo de despertarmos. Então, desperta, meu irmão, desperta, minha irmã. Se você pode, passa sim a ter uma vida regada à leitura da palavra de Deus. Tente aplicar o máximo possível dos seus mandamentos. Os mandamentos que eu digo não são das tábuas de Moisés, mas o mandamento principal, que é amar a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Quando você cumpre isso, vários mandamentos já estão sendo cumpridos de forma implícita. Quer dizer, se eu amo o meu próximo como a mim mesmo, eu não vou roubar o meu próximo, eu não vou matar o meu próximo, eu não vou cobiçar, eu não vou adulterar, eu não vou... Então, Cleiton... Então, eu não vou fazer inúmeras coisas. Oh, amém, Maria Laura? Graça de Deus, amém. E é isso aí, se eu cumpro esse mandamento de amar o próximo como a mim mesmo, eu estou amando a Deus sobre todas as coisas, porque essa é a vontade dele. Como eu disse em João 17, Evangelho de João no capítulo 17, o Senhor Jesus orou para que nós vivêssemos dessa forma, vivêssemos em comunhão, vivêssemos em unidade. No início da live, para quem entrou agora, eu testemunhei aqui, porque eu compartilhei com vocês, né, na minha igreja, Família que Ama, nós nos baseamos no ensinamento dos nossos grupos familiares, o devocional escrito pelo nosso pastor Márcio. E no mês de junho, o devocional foi todo voltado para o tema comunhão. A cada semana nós ministrávamos no nosso grupo família falando sobre comunhão. E eu compartilhei lá no Instagram, no canal do YouTube, tá lá o FEM no YouTube. Quem ainda não segue, por favor, vai lá, curte, comenta, compartilha, pede para alguém seguir, para que a gente alcance mais corações. E aí eu compartilhei que eu e minha esposa, Taini, nós enfrentamos lutas terríveis na área dos relacionamentos há alguns anos atrás. Há uns 10 anos, 12 anos atrás. Enfrentamos coisas terríveis nos relacionamentos. Mas o Senhor a todo momento nos dava graça, nos dava direção, sabe, de como agir, de como nos comportar, baseados na palavra de Deus, queridos. Fortalecidos nessa palavra, o Senhor nos deu vitória. E todos os gigantes que se levantaram, todas as lutas, todas as tribulações, nós conseguimos vencer. E não foi uma vitória só nossa, foi uma vitória dos nossos irmãos também, porque todos nós entendemos que quem estava agindo para nos destruir, como Paulo escreve aos Gálatas, né, que de tanta gente se comer, se morder, nós vamos nos devorar uns aos outros, vamos acabar nos destruindo. E era o que estava acontecendo. Mas o poder e a graça, a misericórdia maravilhosa do Senhor nos alcançou, iluminou a nossa mente. Nós deixamos a luz de Cristo brilhar e o nome do Senhor foi glorificado. Quer saber como foi a história? Me procura depois, que a gente conversa e a gente conta para você sem nenhuma dor no nosso coração, até porque nós nos tornamos tão amigos de todas as pessoas com que houve todo esse envolvimento, né? Somos padrinhos de casamento, são padrinhos de casamentos nossos. Como foi lindo nós reconhecermos que o diabo agiu para destruir a nossa comunhão, a nossa união, a nossa unidade. E como foi muito mais lindo ver o agir de Deus. E aquela canção que está lá, quem não viu, tá no Instagram, tá também. Olá, Rian! Tá no Instagram, tá também lá no canal do YouTube. Quem não viu, tá lá também a canção. Que canção linda! Do grupo Fruto do Espírito. Pouca gente conhece ela. A música Perdão, do grupo Fruto do Espírito. Como Deus falou, trouxe um quebrantamento. Isso foi na igreja, tá? Na hora do louvor, o Senhor colocou a ministração no meu coração sobre a palavra, quando Jesus fala: deixa eu vir minhas crianças, porque delas é o reino dos céus. E quem não for como criança não pode entrar no reino dos céus. E aí eu ministrei falando sobre isso, dizendo que as crianças sempre brigam, né? E os pais acabam tomando as dores das crianças e brigam entre eles. E no dia seguinte as crianças estão onde? Estão brincando entre si novamente. Eu testemunhei isso na igreja. E quando nós começamos a cantar a música Perdão, do Fruto do Espírito, meu irmão, como foi lindo.
como foi lindo, sabe? Deus é maravilhoso. Como foi lindo ver Deus tratando com as vidas, quebrando os corações, refazendo, regenerando as relações de amizade, de fraternidade, porque a indiferença é terrível. A falta de amor, a falta de perdão, né? A gente vê, é um assunto muito, muito pertinente, irmãos. E quando o Senhor Jesus fala lá em Mateus que, olha, se você for ofertar e você lembrar que o teu irmão tem algum problema contigo, você não pode nem ofertar. Você fica impedido de ofertar. Ele fez, olha, deixa a tua oferta lá no pé do altar, volta e reconcilia com o teu irmão. E nós vivíamos nessa luta eterna assim. Era brigando, uma briga infindável de abagina, aquele saceiro, aquela bagunça, até que o Senhor Jesus chegou e fez, até hoje, vou agir, vou fazer, vou quebrar o vaso, vou fazer vasos novos, será tudo novo. É tempo de despertarmos do sono, é tempo de sair do emaranhado que nos envolve, da teia que nos prende e passarmos a viver do melhor desta terra, provar da boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Aleluia, o Senhor nos chamou e, meu Deus, eu não cesso de pensar em Jesus orando por nós. Eu não cesso de parar quando eu imagino Jesus lá no monte, sabe, orando por nós. Meu Deus, Jesus orou por mim. Jesus orou para que eu e você pudéssemos ser um. Ele disse que a nossa unidade, ela atrai a glória de Deus. Ela atrai a glória de Deus, e a nossa unidade revela para o mundo que nós somos verdadeiramente os seus filhos. Sejamos unidos, irmãos, que venhamos a quebrar as barreiras denominacionais, que possamos parar com essa besteirada humana, carnal. Não tenho medo de dizer isso, porque uma coisa humana, um dogma, uma coisa do maligno, o diabo colocou. Olha, a graça, Paulo disse que a graça, ela é multiforme, meu querido. Entenda isso, a graça é multiforme, ela não é uniforme. A graça não é da Batista, a graça não é da Presbiteriana, a graça não é da Assembleia, a graça não é da família que ama, não é da Igreja da Família, não é da Igreja do Amor. A graça não é da Deus e Amor, não é da Universal. A graça é multiforme. O Senhor, ele se manifesta de várias formas. A graça é incrível. A graça não é a liberdade para o pecado. A graça é o canal para o arrependimento. Ela nos dá a oportunidade de acordar. Oh, aleluia, Deus, obrigado. Nos dá a oportunidade de acordar. Nos dá a oportunidade de nos reavaliar. Nos dá a oportunidade, sabe, de rever os nossos conceitos e preconceitos, de ver as nossas decisões e as decisões que nós não queremos tomar, porque fere o nosso ego, porque fere o nosso orgulho. Oh, Deus, obrigado pela tua graça, Pai. A tua graça é melhor do que a vida. A tua graça, Pai, a tua maravilhosa graça. Aleluia, aleluia. Irmãos, os dias são maus. E nós precisamos ser vigilantes, precisamos ser sóbrios, precisamos estar atentos. Sim, vamos estar atentos. A Bíblia nos exorta a refrear a nossa língua, que nós sejamos mais ouvintes, que falemos menos e ouçamos mais, que nós possamos falar mais, sabe de quem? Da vida de Jesus. Que nós possamos falar mais dessa vida gloriosa que pode transformar, que pode libertar, que salva, que prepara, que batiza, que leva para o céu, que cura. Vamos falar desse amor. Vamos falar do amor de Jesus. Sim. Vamos. E quando, irmãos? Eu tenho falado isso já algumas vezes, né? Sobre o tempo. O tempo às vezes é um amigo, mas o tempo às vezes é o nosso pior inimigo. Porque quanto mais tempo nós protelarmos, a resolução das nossas questões, mais tempo nós sofreremos.
Por mais que digamos que não, por mais tempo que nós demorarmos a resolver. Então, queridos, é tempo de despertar. Medita aí depois, Romanos, capítulo 13, do verso 10 ao verso 14. Ele fala, olha, o amor é o cumprimento de toda a lei. O amor não faz mal a ninguém. No verso 14 ele diz, olha, se revistam do Senhor Jesus Cristo. Efésios capítulo 6, Paulo nos adverte, olha, revistam-se de toda... Carlos Dantas, meu irmão. Não é o Carlos, né? É o Carlos. Olá, o Carlos. No capítulo 6, ele nos incentiva a nos revestir de toda a armadura do Senhor. E assim nós vamos poder resistir no dia mau. Então, que nós possamos aprender com a palavra de Deus. Eu não sei tudo, você não sabe tudo, mas juntos nós podemos crescer e aprender. Para mim, essa é a maior beleza do Evangelho. É quando nós podemos crescer juntos. Amém? Que o Senhor possa nos abençoar. Eu amo tua vida, eu quero te amar. Que nós possamos olhar com o olhar de Cristo. Que nós possamos falar com a palavra de Cristo. Que nós possamos nos abraçar. Que nós possamos nos perdoar uns aos outros. Os mandamentos recíprocos. Por isso que Paulo fala sobre o amor próximo. Por isso que a Bíblia diz aqui que o amor próximo é o cumprimento da lei. Porque existem os mandamentos recíprocos. Quem não sabe o que é isso? É aqueles textos que a palavra coloca assim, ó. Amem uns aos outros. Levem as cargas uns dos outros. Perdoem uns aos outros. Isso se chama mandamento recíproco. E são vários que a gente tem na Bíblia. Então, é tempo de despertarmos. É tempo de nós acordarmos para a realidade daquilo que Deus quer para a nossa vida. Para a vontade de Deus. Eu não posso querer a vontade de Deus até aqui. Eu tenho que querer a vontade de Deus completa. E Efésios no capítulo 5 fala isso. Que nós devemos buscar qual é a vontade de Deus. E que texto incrível aquele de Efésios 5. Toda a Bíblia é incrível. Eu sou apaixonado pela Bíblia. E você viu que eu postei no meu stories hoje um menino autista. Meu Deus, eu perguntei, ele é autista? Até eu queria ser assim. Houve uma pergunta no programa de televisão e quem foi o pai de Abraão? Estavam lá as opções. E aí, o menino autista. Olha só, meu Deus, ele é autista. E me entendam bem, eu não estou desmerecendo não, eu estou feliz. Porque tem muita gente que se acha normal, mas não medita nada na Bíblia. Conhece pouquíssimo da palavra, tem toda a oportunidade. Mas estava lá, um menino autista, ele lembrou na hora assim, o pai de Abraão é Terá. A menina brincou, tem certeza que é Terá? Não, mãe, é Terá. E ele acertou. E olha só, se você ver o vídeo, ele começa a destrinchar ali a genealogia de que o pai de José, que foi o pai de não sei quem, e ele começa foi que eu fiquei apaixonado. Eu vi aquele vídeo hoje umas 50 vezes. Eu falei, meu Deus, que coisa incrível, me ajuda, pai. Ele ama a palavra. Eu quero amar essa palavra. E quem ama a palavra, medita nela. Como diz o Salmo 1, o salmista recomenda que nós meditamos a palavra dia e noite. Ele nos faz uma promessa ali, o Senhor, através do salmista, ele diz que se nós meditarmos na palavra, nós seremos como árvore plantada junto à corrente de águas, onde dá o seu fruto no tempo oportuno e a sua folha não murcha, e os seus ramos sempre estão lá, floridos. E tudo que fizermos prosperará. É preciso amar a palavra. O Senhor falou para Jeremias, olha, come este livro, Jeremias, come, Leandro Henrique, meu querido amigo, come este livro, Jeremias. E eu vou te dizer uma coisa, Jeremias, no início, este livro vai ser amargo, vai ser como fel, Jeremias. Vai ser amargo, sabe por quê, Jeremias? Porque este livro, ele vai revelar para você, Jeremias,
quem você é na tua natureza humana. Este livro vai revelar as tuas falhas, os teus pecados, onde você tem caído. Jeremias, no início vai ser assim, vai ser desesperador, porque você vai parar e vai pensar assim: meu Deus, eu tenho andado errado, eu não tenho te amado, eu não tenho amado o meu próximo, eu não tenho cumprido com os teus princípios. Vai ser assim, mas depois, se você perseverar, se você continuar se alimentando, se você continuar comendo, diz o texto de Jeremias que este livro será doce como mel. Aleluia! Aleluia ao nome de Jesus. Aleluia! Deus é grande, meu irmão. Deus é maravilhoso. Ele nos ama com amor sem igual. E o desejo do Senhor é que esse amor que Ele derramou na cruz do Calvário também transborde em mim e em você. O desejo de Deus é que o amor que Ele derramou na cruz do Calvário, aquela oração lá no Getsêmani, quando Ele disse: Pai, aleluia, Ele disse: Pai, por mim mesmo, Senhor, meu Pai, eu me negaria. Esse cálice é pesado demais. Mas o Senhor Jesus nos deu uma lição incrível ali. Ele fez: olha, Pai, eu não quero a minha vontade, eu quero a tua vontade. Me ensina, Senhor, a mim, Josemar. Me ensina, Pai, a abrir mão das minhas próprias vontades. Me ensina, meu Deus, a cumprir o teu desejo, a tua vontade, o teu anseio sobre mim. Me ensina, Pai, a querer ver o manifestar o teu Espírito em mim, através de mim. A tua luz resplandecer, Pai. Que a tua palavra seja constantemente nos meus lábios. Que os meus olhos, Senhor, vejam com os teus olhos. Que a minha mente, Pai, seja purificada e que eu pense aquilo que é bom, aquilo que é amável, aquilo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum valor, Pai. Seja nisso que ocupe o meu pensamento. Mais uma vez o apóstolo Paulo, trazendo uma lição de comportamento. Lá aos Filipenses, no capítulo 4, no verso 8 e no verso 9. Meu irmão, nós temos muito que aprender com o Senhor. Nós temos muito que aprender. Desculpa aí, viu? A presença de Deus aqui do lado de cá tá incrível, meu irmão. Tá poderosa assim, não sei, eu tô quase sem conseguir falar aqui. Deus é tremendo, sabe? E nós precisamos realmente buscar em Deus. Em Deus. Paulo disse: olha, o que me importa é agradar a Deus ou agradar aos homens? Não me importa agradar aos homens, meu irmão. Importa agradar a Deus sempre, constantemente, sempre, constantemente agradar ao Senhor. Nunca me preocuparei em agradar o homem. Mas para agradar a Deus eu preciso estar disponível a abrir mão da minha própria vontade. Não é mais sobre minhas vontades, porque tudo é por Ele, para Ele, por Ele. Tudo é para Ele. Sabe, o sacrifício, o amor, o texto de Efésios 5 fala que o amor, ele é sacrificial. Jesus disse: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice, mas que não seja feita a minha vontade. Aleluia. Que seja feita a tua vontade. Isso aí, Ailton, é isso mesmo. Tem que ter esse temor sempre, Ailton. A gente está vivendo um evangelho, Ailton, muito difícil. A gente está vivendo um evangelho, a gente vê um evangelho muito mascarado. A gente vê um evangelho hoje cheio de facilidades. A gente vê um evangelho, sabe? Onde as pessoas buscam o seu próprio interesse. Não é sobre buscar o meu próprio interesse, muito pelo contrário. A Bíblia diz que eu tenho que abrir mão do meu próprio interesse em favor do outro. A Bíblia diz que eu tenho que dar honra ao outro. A Bíblia diz que eu tenho que me colocar altruísmo, compaixão em relação ao outro. Mas eu sei que, humanamente falando, quando a gente é ferido, quando a gente é magoado, quando nos entristece,
quando nos decepcionam, é tão difícil, meu irmão. É tão difícil. Eu sei o que eu estou falando, mas eu posso falar isso hoje com um sorriso no rosto. Porque Deus tratou na nossa vida, no nosso coração, de forma tão linda. De forma tão linda. Hoje nós podemos ter a autoridade para ministrar, para tratar, para conversar acerca do perdão. Porque nós primeiro fomos perdoados por Ele. Ele nos amou, Ele nos perdoou, Ele nos transformou, Ele nos regenerou. Regenerar, no original da palavra, significa mudança total de pensamento, de comportamento, sabe? É refazer. Ele refez tudo. E quando Paulo escreve aos Coríntios, olha, 5,17. E aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já se passaram, meu irmão. As coisas velhas já passaram, é tempo de despertarmos do sono. Romanos 13, 11, 10 a 14. É tempo de despertarmos do sono. O velho homem precisa morrer, como Paulo diz em Colossenses no capítulo 3. Capítulo 3 de Colossenses, Paulo diz, olha, faça morrer a vossa natureza carnal. Paulo não usa palavras dóceis, nem com cuidado para não ferir a pessoa no seu ego. É preciso que nós tratemos o evangelho em verdade, para que as pessoas possam entender quem são em Deus, para que eu e você possamos entender como devemos nos comportar em Deus e em comunidade, como o Senhor quer que nos comportemos como igreja. Fazemos parte do mesmo corpo, independente da igreja que você está. Se é uma igreja grande, se é uma igreja pequena, se é uma igreja de parede preta, se é uma igreja de parede amarela, se é assembleia, ou se é pentecostal, ou se é tradicional, ou se é arminiano, ou se é calvinista. Deus não está interessado nessas besteiras. Não é sobre isso o evangelho. Não é sobre isso. Breve ele virá. Maranata. Maranata. Todo joelho se dobrará, mas só subirá a igreja, a noiva santa, preparada, ataviada, adornada pela sua palavra, pelo seu poder, pelos seus dons. É tempo de acordarmos do sono. Desperta, igreja. Desperta, igreja do Senhor. Os dias são maus. Revistamo-nos do Senhor Jesus. Nos vistamos com novas vestes, com vestes brancas, lavemos continuamente as nossas vestes do Senhor. Nos revistamos do novo homem segundo Deus, segundo o seu propósito. E assim nós vamos viver de fé em fé e de glória em glória. Assim nós vamos viver de vitória em vitória, porque tudo que nos foi prometido, toda promessa, todas as milhares de promessas que estão contidas na Bíblia, já nos foram concedidas por Cristo na cruz do Calvário. Aquilo que for para ser meu e for para ser seu, chegará à nossa mão, mediante a nossa vida em Cristo. Deuteronômio fala isso. Deuteronômio 28 fala isso. Se atentamente ouvir a voz de Deus e obedecer, as bênçãos me seguirão. Mas se eu teimar e ir na contramão da vontade de Deus, se eu teimar em cumprir os meus próprios desejos, as minhas próprias vontades, agir segundo o homem carnal que ainda há em mim, o homem carnal sempre vai existir na gente, queridos, em mim e em você. O homem carnal sempre vai existir em mim e em você. Cabe a mim e a você, todos os dias, como Paulo disse, todos os dias somos entregues à morte. Cabe a mim e a você, todos os dias, mortificar os nossos membros, mortificar a nossa carne, como está lá em Colossenses 3. Fazer morrer o nosso homem carnal, fazer morrer o nosso velho homem, para que Cristo se manifeste em nós.
para que Cristo possa viver em nós. Quando será que eu vou poder dizer, como o apóstolo Paulo disse na carta de Gálatas, no capítulo 12, verso 20? Me ajuda, Jesus, eu preciso tanto de Ti. Quando é que eu vou poder dizer, olha, não mais eu vivo, mas Cristo vive em mim? Será que Cristo tem vivido em nós? Será que Cristo tem vivido em mim e em você? No Evangelho de Mateus, no capítulo 5, o verso 14 a 16, ele fala, vós sois a luz do mundo, vós sois o sol da terra. Não se bota a luz embaixo da mesa, se bota a luz no ponto mais alto para que possa iluminar todo o ambiente e dissipar as trevas. O sal, se ele for insípido, para nada ele serve. O sal ele é para dar sabor ao alimento. Olha, o Senhor te chamou para ser luz neste mundo, para dissipar as trevas. O Senhor te chamou para dar sabor a esse mundo. Mas ele nos adverte, no próprio Mateus capítulo 5, se a luz que estiver em nós forem trevas, quão trevas elas serão? Que a luz que está em mim e você possa ser a luz de Cristo. Que a luz que está em nós não seja trevas, porque nós vamos sofrer. Eu quero terminar, irmãos, é porque quando eu começo a falar assim da palavra e eu me empolgo, eu amo falar da palavra. Sem soberba, sem falsa modéstia, eu amo falar da palavra. Se você quiser conversar comigo sobre a palavra, nem de longe eu sei tudo. Eu não estudei teologia, como muitos dos meus amigos. Eu tenho vários amigos que são formados em teologia, alguns já são pastores. Eu tenho uma relação maravilhosa com inúmeros pastores, homens de Deus. Eu ainda não estudei teologia, deixa o Senhor me chamar. Eu ainda não estudei. Tenho muito desejo de fazer. Vai acontecer, eu creio. No tempo de Deus. Estamos esperando o tempo de Deus. Mas olha só. Fabíola. Eu gosto de observar a palavra. Tatiana Amorim. Eu gosto de observar a palavra. Gosto de aprender com os homens de Deus, com os meus pastores, com todos eles. Desde a Batista do Bongi, pastor Américo Fernandes, pastor Alex, pastor Pedro, meu amigo, amo demais pastor Pedro. Hoje, pastor Daniel, pastor Jonatas, pastor Tom Jones, meu amigo. Outros grandes pastores que estão aí, pastor Fred Lins, na Igreja Evangélica Livre, lá em Alameda Paulista. Hoje pastor Tom, meu amigo, e tantos outros amigos, pastor Beto, que está lá em Portugal. Na Igreja Batista Missionária Shekinah temos o pastor Nagel, que foi meu pastor durante muitos anos, por mais de uma década. Aprendi muito com o pastor Nagel também. Hoje aprendo com os pastores Márcio e Cláudia, que são os pastores da Igreja Família que Ama. Amo demais, honro a vida deles e tenho aprendido demais. E eu quero agradecer a você que esteve aqui conosco até agora. A Fabíola que ficou comigo aqui do início até o final. Obrigado, Fabíola. Não me deixou falando sozinho aqui, graças a Deus. Mas eu falaria sozinho, viu? Porque hoje eu estava com vontade de falar, eu estava sedento de falar aqui. Nunca mais eu tinha feito live aqui no Instagram. E eu vou salvar essa live do jeito que tá, não vou cortar nada. Vai ficar tudo do jeito que tá. E quem quiser depois dar uma olhadinha lá, pode olhar. Muito obrigado por tudo, viu? Que nós possamos pedir ao Senhor que Ele nos ajude a aplicar a sua palavra na nossa vida. Sabe? Como é bom a gente passar a obedecer, a cumprir os princípios. Ninguém é perfeito. Em algum momento eu tropecei e ainda tropeçarei nos princípios do Senhor, da mesma forma você, mas que nós não podemos deixar a peteca cair. Precisamos olhar para o outro com o olhar do amor, com o olhar que vem de Deus,
lembrar do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Foi por mim e foi por você, e foi para que nós fôssemos um, até porque somos membros do mesmo corpo. Eu posso talvez ser o pé ou o dedo midinho, e você ser o nariz ou o olho, não sei lá, né? De repente, né? Mas somos membros do mesmo corpo, e quando um membro do corpo se machuca, se meu dedo se cortar, o meu corpo inteiro sente a dor, não é só o dedo. Então, se tem alguém ferido no corpo, saiba que nós, como corpo, precisamos sentir essa dor e ajudar essa ferida a se sarar. E se tem alguém feliz no corpo, todo o corpo também se alegra. Hoje eu me alegro com você que esteve aqui comigo. Muito obrigado. Beijo no coração e até o próximo momento falando entre nós. Vamos fazer mais lives. Eu estou apaixonado. Talvez semana que vem, na sexta-feira, mais ou menos por esse horário, a gente volte com outra live, com mais um texto bíblico aqui, sem tema, só um texto bíblico mesmo, porque aí, agora eu quero que vocês interajam comigo da próxima vez, viu? Eu vou ter um outro celular aqui com o Instagram, que é para poder ver melhor os comentários de vocês, porque com o telefone de lado eu fico meio assim, para ver os comentários, mas a gente vai conseguir. Beijo no coração, amo vocês. Amo a palavra, amo o Senhor, não sou perfeito, mas o meu alvo é a perfeição, é imitar a Cristo. Beijo no coração. Tchau, tchau Fabíola, obrigado. Tchau Tati, Amorim, tchau, muito obrigado.